Boa tarde, telespectadores. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa A Conversa do Reino. Estamos aqui no Belém, estamos localizados na rua Álvares Ramos, 137. Episódio de hoje: Como será os céus? O reino dos céus certamente é o maior mistério que existe para qualquer ser humano. Nenhuma produção de cinema ou TV conseguiu até hoje descrever em imagens como que os céus é um lugar entediante que não terá nada para se fazer, ou que ficamos flutuando nas nuvens, tocando harpa pelo resto do tempo. Então, diferente do que muitas pessoas pensam a respeito dos céus, ele será um lugar de total prazer, não apenas de descanso, mas também de serviço. Nos céus teremos responsabilidades. Temos aqui o nosso convidado especial, que foi o pregador da tarde de hoje. Boa tarde. Boa tarde. Tenho o prazer de falar com Pastor Pedro Kibala. O pastor Pedro Kibala foi o pregador da manhã de hoje. Nos disse um tema muito importante, que é sobre raiz que sustenta a nossa fé. Pastor, por favor, será que o pastor pode nos dar uma introdução da sua vida? Qual é a igreja que o senhor encontra aqui no Brasil? Bom, eu sou o pastor Pedro, eu sou pastor da primeira igreja batista na cidade de Carvalho e pastor também na primeira igreja batista no Jardim das Oliveiras. Eu sou diretor do Seminário Batista de Teologia na região do Itaim Paulista. Muito obrigada, pastor. Pastor, queremos saber por que o pastor nos trouxe esse tema. É um tema muito importante e é um tema que nos deu muita maturidade espiritual. Queremos saber por que o pastor trouxe esse tema para nós. Bom, a razão principal é que muitas vezes a vida cristã tem sido uma vida tão superficial, embora a palavra de Deus nos direciona a uma vida de profundidade, a uma vida frutífera, uma vida próspera. Então essa é a razão de sairmos da superficialidade, de levar a vida cristã como se fosse algo simples, comum, para uma profundidade daquilo que realmente é a vontade de Deus para todos os seus filhos. Você está como não está? Quando alguém liga, você sabe, aqui é difícil. Ué, é melhor para você. Você não confia em Deus? Você não quer que Deus te plante onde você está? Escuta, eu já falei disso. Não aqui em outro lugar. Existem pessoas que saiam daqui para começar a vida. Vamos tentar a vida. Mas escuta, tem idade que não dá mais para tentar na vida. Você sai do país com 60 anos, 55 anos, vai tentar a vida. Como é que você vai tentar a vida? Fala para mim. Ué, você está quase a se aposentar. Eu vou lá para tentar a vida. Escuta, se você for estabelecido e plantado onde você está, quando sair desse lugar para outro lugar, você nunca mais vai tentar. Você vai continuar. Vocês estão me entendendo? Muito obrigada, pastor. O pastor nos disse sobre raiz. Queremos saber se nós, como cristãos, temos raiz e quais são. Na vida cristã, quais são as raízes que nós temos realmente? Bom, eu falei de raízes como valores, né? Que nós temos valores de honestidade, o fruto do Espírito Santo é um conjunto de valores. Mas também eu falo de raízes como algo que nos sustenta a partir da palavra do Senhor, uma vida de constância, de comunhão com Deus, um relacionamento profundo com o Senhor, também constitui-se raiz na nossa vida. Todavia, o texto bíblico faz essa comparação, né, de confiar em Deus. Quando nós confiamos em Deus, nós estamos criando raízes que não podem se desfazer, portanto, que vão sustentar realmente a nossa vida cristã. Muito obrigada, pastor. Para nós ter raiz, temos que ter uma árvore. A árvore é repartida por três partes, que é a folha, o tronco e a raiz.
qual é a parte mais importante? Porque a árvore é como se fosse a nossa vida. Qual é a parte mais importante entre a folha, raiz e o tronco? Bom, falando sobre a questão da árvore, o texto bíblico que nós exploramos faz a comparação do homem que confia no Senhor. Esse homem é como uma árvore. Qual a parte importante? Todas as partes são importantes, mas sabemos que as raízes são elas que nutrem a árvore. São as raízes que fazem com que a árvore possa produzir. Se nós tivermos boas raízes, nós teremos uma árvore frutífera. Então, raízes que é invisível, na verdade, é o que mais importa na vida de um cristão. Aquela vida de oração, aquela prática na busca, na palavra, no estudo bíblico, são as coisas que nos tornam bem mais seguro, firme e nos faz permanecer nos caminhos do Senhor. Quer dizer, a raiz é essencial, é tudo na vida de um cristão. Muito obrigada, pastor. Queremos saber, será que alimentar a minha fé também ter raiz? Para que você possa criar raízes, nós temos nutrientes que são a palavra de Deus, uma vida de comunhão, de oração. Nós temos as disciplinas espirituais como o jejum, como a meditação da Bíblia. Nós temos a comunhão com os irmãos, a nossa participação na casa do Senhor, como eu disse, na igreja é para sentar, nós temos que chegar e sentar para ouvir a palavra. E é assim que nós estaremos, sim, criar raízes e a palavra do Senhor. Será que o pastor pode nos explicar por que o homem não está na base da confiança? Porque a Bíblia nos diz que o maldito homem que confia no homem igual. Por que o homem não está na base da confiança? Bom, o homem simplesmente não pode ser o padrão de confiança, não pode ser a base da nossa confiança, pelo fato que o homem ele é tão limitado, tão frágil, tão falha. Então não tem como confiarmos em algo que não se sustenta. O homem fala e depois muda, o homem promete e depois ele não cumpre. Então não pode o homem ser a base da nossa confiança. Muito obrigada, pastor. O pastor também nos falou sobre vários textos, que um dos textos foi no livro de Salmos, que diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas por vezes a gente se encontra por uma situação difícil, sem dinheiro, sem alguma coisa. O que essa palavra interfere na nossa vida? A palavra do Salmos 23 tem um significado um pouquinho mais amplo do que simplesmente olhar por esta questão material. A ideia do texto em si é a seguinte: o Senhor sendo o meu pastor, isto me basta. Isso significa que Deus em si, na nossa vida, Ele é suficiente. Tendo Ele, nós não temos falta de nada, não precisamos de mais outra coisa a não ser Deus. Só que este Deus na nossa vida, Ele é a fonte. Se nós temos Deus, nós temos a vida, temos Deus, nós temos saúde, temos Deus, somos prósperos, temos Deus, temos a direção, temos Deus, temos o cuidado do Pai. Então é um texto que resume a suficiência de Deus na vida de um cristão. Quem tem realmente Ele como seu pastor, não precisa mais pensar em outra coisa, porque Deus é tudo para nós. Josafá nos disse que temos que confiar nos nossos pastores, profetas, a fim que podemos prosperar. Mas Jeremias vem contradizer que maldito homem que confia no homem igual. O que o pastor tem a dizer com essa palavra? Bom, é bom entender o conceito e o contexto, por exemplo, da fala de Josafá. Nós temos o Josafá como o líder, e a fala dele não é simplesmente voltada a ele. Ele disse: confia no Senhor e vocês seriam estabelecidos, firmados, e confiem nos profetas, vocês terão êxito. A ideia é a seguinte: a nossa fé, ela tem duas dimensões. A dimensão da confiança em Deus, portanto é Ele que faz tudo o que nos acontece. A segunda dimensão é a confiança no líder
que na verdade não é confiar no líder no sentido que Jeremias está dizendo, mas é de seguir as orientações do líder. Então Josafá está dizendo, se vocês podem seguir as orientações dos seus líderes, vocês vão ter êxito naquilo que for fazer. Então a confiança nisto é tão diferente, porque é uma confiança que se volta à direção, orientação aos conselhos dos líderes para que nós tenhamos êxito. É simples, quando você ouve, obedece, aceita o conselho dos seus pais, você terá uma vida também bem-sucedida. É mais ou menos nesse sentido que podemos entender a fala de Josafá. A última pergunta, vamos entrar um pouquinho no lado pessoal do pastor. O pastor disse sobre a raiz. Qual é a raiz que o pastor realmente criou até hoje com Deus? Você está na vida cristã, qual é a raiz que realmente você viu que essa aqui realmente é a raiz, eu estou na vida cristã? Bom, eu posso falar de raízes que eu já criei aqui na questão da formação, na questão de produzir uma nova geração de servos do Senhor. E eu sou professor de teologia e preparo servos, obreiros do Senhor há mais de 20 anos. Então, pessoas que passaram pela nossa mentoria, pelas nossas escolas, são prova de raízes que nós criamos, porque isso tem tudo a ver com aquilo que nós temos feito e pelo fruto, né, que nós colhemos. E aqui nós estamos, podemos dizer, na casa de um filho também. Então, são provas de raízes que já se formaram, que já se criaram. Muito obrigada. Assim encerramos com o nosso programa Conversa do Reino. O pastor realmente nos explicou muito bem a pregação dele. Sejam muito abençoados pela próxima. Conversas do Reino, um programa que te leva mais perto de Deus.